Há momentos em nossa caminhada em que até o sono parece carregar mensagens ocultas. E muitas vezes nos perguntamos por que sonhamos com coisas que nos incomodam. Por que imagens e sentimentos que não desejamos aparecem quando estamos vulneráveis e dormindo. E um desses sonhos que mais confundem a mente e o coração é justamente quando alguém sonha com intimidade, quando sonha com sexo. E logo surge a dúvida se isso é apenas um reflexo natural do corpo e das memórias, ou se existe algo mais profundo, espiritual, que precisa ser compreendido à luz da palavra de Deus. Porque quando falamos de sonhos, não estamos apenas falando de imagens desconexas, mas de uma janela que muitas vezes revela o que se passa dentro de nós, ou até mesmo o que o mundo espiritual tenta semear em nossa vida. E é por isso que precisamos abordar esse tema com seriedade, sem medo e sem vergonha, porque Deus nos chama a ter entendimento. E onde há luz, a escuridão perde a força. Muitas vezes esses sonhos surgem de lembranças, de desejos não resolvidos, de situações vistas ou ouvidas, e o cérebro, que nunca descansa, reorganiza essas memórias e as projeta no sono. Mas também é verdade que o inimigo tenta usar essa vulnerabilidade para lançar setas de impureza, para trazer culpa, peso e até mesmo abrir brechas espirituais. E é aí que entra essa importância de discernir. Porque nem todo sonho tem origem apenas no corpo ou na mente. Alguns carregam mensagens espirituais que precisam ser tratadas com oração, com jejum e com a busca sincera da presença de Deus, porque aquele que guarda a sua mente no Senhor permanece em paz. E essa paz é o que precisamos quando o coração acorda aflito por um sonho que não entendemos. E aqui eu falo diretamente com você que me ouve agora, porque sei que talvez já tenha acordado confuso depois de um sonho desse tipo. Já tenha perguntado a si mesmo o que isso significa, se é algo errado com você, se é sinal de fraqueza espiritual. E quero te dizer que não significa que você esteja perdido. Não significa que Deus se afastou de você. Mas significa que existe uma batalha acontecendo dentro e ao redor de você. E o fato de você estar buscando entendimento já mostra que há um desejo de santidade no seu coração. Porque só quem ama a Deus se preocupa com a pureza da sua vida. E essa pureza não é conquistada por perfeição humana, mas pela graça de Cristo que nos lava, nos restaura e nos ensina a viver em novidade de vida. E é nesse ponto que eu quero abrir uma reflexão. Quando a Bíblia fala sobre José no Egito, vemos um jovem que foi tentado pela esposa de Potifar, uma proposta direta de intimidade, algo que poderia até parecer vantajoso naquele momento. Mas José disse não, e não apenas disse não, ele fugiu, porque entendeu que a verdadeira vitória não está em provar sua força, mas em reconhecer que sem Deus somos frágeis e que é melhor se afastar do que cair. E isso nos ensina também sobre nossos sonhos, porque muitas vezes não conseguimos impedir o que acontece enquanto dormimos, mas podemos decidir como reagir ao acordar. Podemos escolher apresentar esse sonho diante do Senhor e pedir que Ele purifique nossa mente, que Ele feche as portas espirituais que o inimigo tenta abrir e que Ele renove o nosso coração. E antes de seguir nessa reflexão, eu quero abrir meu coração e fazer um pedido que faz parte dessa caminhada juntos. Se essa mensagem já está falando com você, se de alguma forma está trazendo luz ao que você viveu ou sentiu, eu quero te convidar a deixar um gostei nesse vídeo, a se inscrever no canal para continuar recebendo palavras que edificam e a comentar aqui embaixo se você já teve sonhos que te deixaram confuso e como Deus falou contigo através dessa mensagem, porque quando você compartilha sua experiência, você não apenas fortalece a sua fé, mas também encoraja outros irmãos que passam pela mesma luta e precisam saber que não estão sozinhos. Seguindo nessa jornada de entendimento, é importante lembrar que nem todo sonho sexual tem origem maligna, porque Deus nos criou com corpo, alma e espírito. E a sexualidade faz parte da nossa estrutura humana, porém, o inimigo tenta distorcer aquilo que Deus criou para ser santo e belo dentro do casamento. E quando isso aparece nos sonhos, muitas vezes vem carregado de vergonha, de culpa, de prisão emocional. E é exatamente isso que precisamos vencer.
não permitindo que o diabo use aquilo que é natural para gerar condenação, porque a palavra nos ensina que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se estamos em Cristo, até mesmo os nossos sonhos podem ser entregues a Ele, porque Ele é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre o que se passa em nossa mente quando estamos dormindo. O grande segredo é não acordar com medo, mas com fé. Não levantar da cama pensando que caiu em pecado, mas levantar dobrando os joelhos e entregando diante de Deus aquilo que incomodou, porque quem entrega recebe libertação. Quem confessa alcança misericórdia, e quem busca em oração encontra paz. E é essa paz que quero liberar sobre você enquanto ouve. A paz que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Paz que transforma até os lugares mais ocultos da alma. Paz que nos lembra que somos filhos amados e que Deus não nos abandona nem nos julga pelos sonhos que temos, mas nos guia para compreender, para amadurecer e para viver em vitória. E quando falamos de sonhos, precisamos lembrar que a palavra nos mostra que Deus fala de muitas maneiras, e uma delas é através dos sonhos, mas também nos alerta que nem todo sonho vem dele. Por isso precisamos discernir, porque o inimigo sempre tenta falsificar aquilo que Deus criou. E muitas vezes, o que se manifesta à noite é reflexo de batalhas espirituais que enfrentamos durante o dia. E se não vigiarmos em oração e em santidade, acabamos abrindo portas que permitem que esses sonhos venham carregados de confusão, de desejos que não condizem com a vontade do Senhor, e até mesmo de opressão espiritual. E por isso é tão importante alimentar a mente com a palavra, buscar pureza no que assistimos, ouvimos e guardamos no coração, porque aquilo que semeamos durante o dia muitas vezes floresce durante o sono. Mas veja, não estou aqui para lançar sobre você o peso da culpa, porque a mensagem do Evangelho não é de condenação, mas de libertação. E se Cristo nos chamou para a liberdade, então até os nossos sonhos podem ser alcançados pela sua graça, porque Ele é poderoso para transformar até aquilo que pensamos não ter controle. E a grande verdade é que não precisamos viver escravos daquilo que acontece em nosso inconsciente, porque somos chamados a viver como filhos livres, lavados pelo sangue do Cordeiro. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Inclusive, liberdade da culpa que tantas vezes sufoca o coração, depois de um sonho impuro. E talvez você esteja se perguntando como vencer essa luta. Como se preparar para que a mente e o coração estejam guardados mesmo enquanto dorme. E a resposta está em algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. A oração antes de deitar, a entrega diária, o convite para que o Espírito Santo habite não apenas no seu dia, mas também na sua noite. Porque quando você declara que a sua cama é um altar de santidade, quando você unge o seu travesseiro com fé, quando você pede que os anjos do Senhor acampem ao redor de você, então a sua mente começa a ser protegida por aquele que não dorme nem cochila. O guarda de Israel, o Deus que vela por cada detalhe da sua vida. E se em algum momento o inimigo ainda tentar lançar imagens, lembranças ou distorções em seus sonhos, você não precisa acordar derrotado. Você precisa acordar consciente de que a vitória já foi conquistada na cruz. Que o sangue de Jesus já limpou a sua história e que você não é definido por aquilo que o inimigo tenta plantar, mas pela identidade que Deus te deu. Filho amado, herdeiro de promessas, templo do Espírito Santo, chamado para a santidade não como peso, mas como privilégio de viver em comunhão com o Criador. Por isso eu digo a você agora, não permita que um sonho se torne uma prisão. Não permita que o diabo use a escuridão da noite para apagar a luz que Deus acendeu em você. Levante-se com coragem. Declare a palavra sobre a sua vida. Confie que o Senhor está moldando você em cada detalhe, até nos momentos em que parece que não há controle, porque Ele é soberano. E se Ele é soberano até sobre os céus e a terra, Ele também é soberano sobre os seus sonhos, sobre a sua mente e sobre o seu coração.
E assim como José venceu a tentação não pela sua própria força, mas pela consciência de que não poderia pecar contra Deus, você também pode vencer a opressão dos sonhos pela mesma consciência, lembrando-se todos os dias de que pertence a Cristo e que nada pode mudar essa realidade, nem mesmo os ataques que tentam vir durante o sono, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o fim. Então saia desta mensagem com a certeza de que você é livre, de que não está só, de que seus sonhos não definem quem você é, mas sim o amor de Deus derramado sobre você, e que cada noite pode ser colocada no altar do Senhor como oferta de confiança, porque Ele cuida de você, Ele guarda você, Ele fortalece você. E quando a volta de Cristo se aproximar, Ele encontrará em você alguém que, mesmo enfrentando batalhas, permaneceu fiel, permaneceu em busca da santidade e permaneceu firme na esperança que nunca decepciona, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixo essa palavra para que o seu coração não se perca em medo ou culpa, mas se levante em fé e esperança, lembrando que até os sonhos mais confusos podem ser transformados quando entregues ao Senhor, e que a vida que Ele tem para você é abundante, pura, cheia de paz e marcada pela presença do Espírito Santo. E é essa vida que te aguarda a cada manhã.